Olá, eu quero começar esse vídeo de hoje agradecendo a você que tem acompanhado o Alimento do Céu todos os dias. Você que todos os dias tem se alimentado da palavra do Senhor. E com certeza eu sei que você tem compartilhado essa mensagem. Desde já o meu agradecimento a você, porque eu sei que você tem sido um missionário do Senhor. E aqui eu quero falar sobre o grande encontro. Queridos, nós temos tantos encontros na nossa vida, né? Encontro com o namorado, encontro com o amigo, encontro com aquela pessoa que a gente não vê há tanto tempo. E tem encontros que são maravilhosos e outros não. Mas esse encontro que eu vou falar para você aqui, de uma pessoa que é uma grande referência bíblica para nós, para cada um de nós. Esse encontro aqui eu creio que foi e será sempre um exemplo para a nossa vida. Foi o encontro de Paulo, quando ainda era Saulo, né, com Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Livro de Atos diz o seguinte: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Esse foi o grande encontro que a Bíblia nos ensina, o encontro de Saulo com o Senhor Jesus Cristo. Saulo, ele era um grande perseguidor do povo de Deus. Saulo era um homem culto, né? Saulo, ele perseguia aqueles que acreditavam, que confessavam, que professavam a sua fé em Jesus Cristo. Ele era um homem religioso. Saulo, ele era uma pessoa que cumpria realmente a lei. Então, ele tanto cumpria rigorosamente, como ele não queria ouvir falar de ninguém que não seguisse aquela lei que ele seguia, que não era a lei de Jesus Cristo, não eram os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E nós sabemos que Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo pelo próprio Deus, ele foi um dos apóstolos, o único dos apóstolos que não foi escolhido entre aqueles 12. Foi o único que foi chamado de uma forma diferente. O Senhor Jesus, ele chamou Pedro quando Pedro estava ali pescando e falou: olha, vem cá, Pedro. Pedro largou as redes e acompanhou Jesus. Pedro, o Senhor Jesus disse: olha, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de seres humanos, de vidas, de pessoas, de homens. E Pedro começou a seguir. E assim ele chamou Mateus, assim ele chamou o próprio Judas Iscariotes, que depois veio trair Jesus com 30 moedas de prata. Mas Paulo, ou Saulo, ele foi escolhido de uma forma diferente. Saulo, ele foi o único que recebeu de Deus todas as orientações que ele queria através de visão. Deus o arrebatou em espírito para poder falar para Paulo tudo o que ele tinha que sofrer, tudo que ele ia passar aqui na terra, por amor a Jesus Cristo. E Saulo, ele pegou cartas ali com o sacerdote, cartas de apresentação. É uma carta que dava um aval para Saulo chegar ali em Damasco e sair prendendo todos os homens e mulheres, todos aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Mas acontece que o ser humano, o homem ou a mulher, ele não manda na sua vida, ele não determina o futuro para si.
O futuro de Saulo, o grande apóstolo Paulo, já estava nas mãos do Senhor, já estava tudo traçado, já estava tudo determinado. E quando ele estava ali, eu creio que ele ia todo eufórico. Eu creio que naquele momento, a Bíblia não diz, eu que estou imaginando que no caminho ele devia conversar com os companheiros e devia falar, quando eu chegar lá em Damasco, eu vou prender tudo que é homem e mulher, aquelas pessoas ali que estão confessando esse Jesus, né, que eu não conheço, não é o meu Jesus, eu vou prender a todos eles. No caminho, a palavra do Senhor diz que lá na estrada de Damasco, quando ele já estava perto de chegar da estrada, ele viu uma grande luz, uma luz incandescente, uma luz muito forte. Essa luz foi tão forte que fez que Paulo caiu por terra. Muitos pregadores falam que Paulo caiu do cavalo. Nós não sabemos se Paulo caiu do cavalo, porque a Bíblia não afirma que Paulo estava indo a cavalo. Porque naquela época as pessoas atravessavam desertos, iam de uma cidade a outra, cidades longes, iam a pé também, não era somente de cavalo. Mas o que importa é que Paulo caiu o rosto no chão, né? E quando Paulo viu aquela luz, ele caiu. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo chega e fala, quem é? Quem é o Senhor? Ele ouvia aquela voz, mas ele não via ninguém, ele não sabia quem era que estava falando com ele. E Jesus respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que você deve fazer. Jesus não chegou para Saulo e disse, não, olha, Saulo, volta para onde você estava, não precisa mais ir para Damasco, porque eu não quero que você vá prender os cristãos. Não, o Senhor Jesus não mandou ele voltar. O Senhor Jesus falou para ele, entra na cidade, e as pessoas vão dizer ali o que você vai fazer. Então, queridos, esse encontro de Saulo, com certeza você já deve ter tido com Jesus, não da mesma forma, claro, mas com certeza você que me ouve já teve esse encontro com Jesus, e outros também que nesse momento estão ouvindo essa palavra ainda não tiveram esse encontro com Jesus. E você deve estar perguntando, como é que eu vou encontrar com Jesus? Jesus não está aqui, Jesus não está aqui na terra. Jesus está lá sentado à direita do Pai no trono. Esse encontro é algo que acontece através da fé. Saulo, ele naquele momento, ele não acreditava em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo veio ao encontro de Saulo. Foi Jesus quem encontrou Saulo, não foi Saulo que encontrou Jesus. Jesus encontrou Saulo naquela situação de perseguidor. E chega para ele e fala, Saulo, por que você está me perseguindo? E você deve estar perguntando, mas ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos. Querido, saiba que quem segue, ou aliás, quem persegue, um servo de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus de verdade, está perseguindo o próprio Jesus. Porque o Senhor Jesus chama aqueles que são seus servos de a menina dos meus olhos. Você sabe o que é a menina dos teus olhos? É a tua pupila. É a pupila dos teus olhos. É chamado de menina dos olhos. E Jesus, ele olha para você e te diz, você é a menina dos meus olhos. Queridos, a pupila é algo tão sensível que se você tocar com o dedo, com qualquer coisa, você já sente aquela dorzinha, você já tem uma reação. Deus te vê como alguém sensível. E por você ser sensível a essas coisas do mundo, é que Deus te protege e diz, você é a menina dos meus olhos. Se tocar em você, está tocando em mim. Tem um hino da Cristina Mel que fala, né? Se você tocar na menina dos olhos do Senhor, é no Senhor que está tocando. E naquele momento, Saulo cai. Saulo, quando abre os olhos, está cego. Ele vai para a cidade guiado pelos outros. Encontra ali o profeta, quando o Senhor diz ali, você vai encontrar um profeta, e o profeta foi até ali conhecer Saulo, porque não conhecia, só conhecia de ouvir falar, porque a fama de Saulo não era boa, de perseguidor. E o Senhor Jesus chega ali para Ananias e fala, vai ali na cidade de Damasco, na rua chamada Direita, e ali está o meu servo. Ele já tratou Saulo como servo. Vai ali que está o meu servo Saulo. E eu vou dizer, ora por ele. E Ananias orou. Depois de 3 dias, Saulo voltou a enxergar. E Ananias falou, mas Senhor, aquele homem, a fama dele é um homem de má fama. É um homem que tem uma fama de perseguidor. O Senhor falou, aquele lá é o escolhido meu.
Então, queridos, você que está me ouvindo de repente, você pode estar até pensando, mas Jesus não quer nada comigo não. Jesus não vai vir ao meu encontro não, porque eu sou uma pessoa tão errada. Eu já errei tanto, já pequei tanto, já fiz tanta coisa ruim, que desagrada ao Senhor. Eu desagrado ao Senhor todos os dias, eu peco todos os dias. Saulo era um homem que não era santo não. Saulo, que se tornou Paulo, não era uma pessoa boazinha não. Mas o Senhor o transformou no grande Paulo, no grande profeta. Queridos, a maioria das cartas da Bíblia foram escritas por Paulo. O exemplo de Paulo, ele serve para nós até hoje. E eu tenho certeza que nesse momento há pessoas que sentem o desejo de ter um encontro com Jesus, de ter esse encontro que Saulo teve, mas não sabe como fazer. Mas nesse exato momento, nós vamos orar, eu e você aí na sua casa, no seu emprego, eu não sei onde você se encontra nesse exato momento assistindo esse vídeo. Feche os teus olhos e ore comigo. Vamos orar para que pessoas tenham realmente esse encontro com o Senhor. Senhor Deus, nesse momento, juntamente com esse irmão, com essa irmã, com esse homem, essa mulher que está vendo, assistindo esse vídeo, e que acabou de ouvir a história de Saulo, um homem perseguidor, um homem mau, um homem que perseguia, que queria matar, que queria prender os seguidores de Jesus. Pai, nesse exato momento, essa pessoa que ouviu essa mensagem, de repente tem um desejo enorme de ter esse encontro. De repente essa mensagem, Senhor, eu creio, foi o encontro dessa pessoa, ardeu no seu coração e essa pessoa quer viver a experiência que Saulo viveu. Eu sei que de maneiras diferentes, mas essa pessoa quer. Então, Pai, conceda, Espírito Santo de Deus, assim como tu entraste na vida de Saulo e transformaste no grande apóstolo Paulo, entra nesse exato momento na vida dessa pessoa que anseia por um encontro com Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que podes convencer, tu és o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, nesse exato momento eu te peço, entra nos corações que me ouvem nesse momento. Pai, em nome de Jesus, quebra todos os grilhões, quebra as algemas de pessoas que estão escravizadas, que já tentaram tantas vezes ter um encontro, fazer uma aliança com o Senhor, mas não tiveram forças. Vai quebrando todas as barreiras, vai destruindo todas as algemas em nome de Jesus Cristo. E a esses que já estão servindo ao Senhor, porque já tiveram um encontro com Ele, firma os seus passos. Não deixe que essas pessoas, papai querido, olhem para trás, que desistam da caminhada, porque somente aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro a cada vida, e que no nome de Jesus Cristo o Senhor faça uma transformação, como o Senhor fez na vida de Saulo. É o que eu te peço e juntamente com os teus filhos nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a história de Saulo tenha tocado no teu coração. Que você seja hoje, nos dias de hoje, o Paulo que essa sociedade precisa. Que você seja o Paulo que a tua família está precisando. Para que você seja o instrumento nas mãos de Deus para criar, para gerar desejos nos corações dos seus parentes, dos seus familiares, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem. Se você sentir desejo no coração de se inscrever no nosso canal, amém. Que Deus te abençoe e que você também possa passar para outras pessoas essa mensagem de fé e de confiança no nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.